Bom, o vídeo de hoje é sobre um caso que está sendo muito comentado nos últimos dias, que é o caso da menina que aos 10 anos engravidou sendo vítima de um estupro feito pelo seu tio. E nesse vídeo eu pretendo contextualizar vocês sobre o caso, quero explicar para vocês, de acordo com a lei, se o aborto é ou não legalizado neste caso, dentre outras coisas que eu acho extremamente necessário para podermos enfim falar sobre esse assunto. E também comento um pouco sobre o mutirão feito por Sarah Winter em frente ao hospital. Então, sem mais enrolação, fiquem com a intro. Bom, pra você que não tá sabendo, desde semana passada há um caso muito popular que vem correndo na internet, que é o caso de uma menininha de 10 anos do Espírito Santo que foi vítima de estupro pelo seu tio. Dentre isso gerou um enorme debate na internet se o aborto seria aceito nesse caso ou não. E bem, diante disso eu já quero explicar para vocês o famoso estupro de vulnerável, que de acordo com o artigo 217-A do Código Penal, ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos é considerado estupro de vulnerável. Isso se enquadra também no caso de quem tem deficiência mental ou não possui forma de oferecer resistência. Então o tio dessa menina já se enquadra nesse aspecto. Mas eu não quero me estender muito por esse assunto. Quero falar mais do caso em si. O caso do aborto é um tema bem polêmico. Muitas pessoas defendem e muitas pessoas são contra. E aqui eu quero falar para vocês o que a lei acha sobre isso. Eu quero começar explicando a diferença entre pessoa física e pessoa jurídica. Para facilitar para vocês, deixar bem resumido, pessoa jurídica seria uma empresa, e pessoa física é nada mais do que todo ser humano que nasce com vida, e ele tem esse termo do seu nascimento até a sua morte. Lembrando aqui que você não necessariamente precisa ter um CPF para ser considerado pessoa física, todo mundo que nasce já é considerado. CPF, para quem não sabe, é cadastro de pessoa física. Lembrando que quando o sujeito consegue essa designação, ele passa a ser detentor de direitos e de deveres. E aí você me pergunta, mas tá, se a pessoa acaba se tornando pessoa física só após o nascimento, então o feto ele não é uma pessoa física? Exatamente isso. O feto ele não é considerado por lei uma pessoa física. E ele também não é considerado um ser vivente. Existem 3 teorias referentes ao nascimento de quando uma pessoa pode ser diagnosticada com vida ou não. Mas para entender isso, vocês precisam saber o que é nascituro. Nascituro, mais especificamente falando, é o feto. Sobre essas 3 teorias, existe a teoria natalista, que afirma que o nascituro possui mera expectativa de direito e que só faz jus à personalidade após o nascimento com vida. Tem a teoria concepcionista, que ela assegura a personalidade jurídica do nascituro, desde a concepção, tendo assim direito mesmo antes de nascer. Tem a teoria de personalidade condicionada, que é a teoria que é adotada aqui no Brasil. Segundo o artigo 2 do Código Civil, personalidade civil ela começa a partir do momento de seu nascimento. Mas a lei, desde a concepção, assegura direitos ao nascituro. Ou seja, o nascituro tem sim direitos, como por exemplo, você pode deixar uma herança para um nascituro. Mas existe uma condição, e ele só consegue exercer sua personalidade se ele conseguir nascer com vida. Ou seja, o feto em si não é uma pessoa. E bem, todo mundo sabe que o aborto ele é ilegalizado aqui no Brasil, e sua prática é considerada um crime. E dentre essas práticas, eu quero citar algumas aqui para vocês, como por exemplo, o aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento é considerado crime segundo o artigo 124. E ele tem uma pena de detenção de 1 a 3 anos. Já o aborto provocado por terceiros, ele muda um pouco, porque segundo o artigo 25, provocar o aborto sem o consentimento da gestante, a pena é de 3 a 10 anos. Mas, segundo o artigo 126, se você provocar o aborto com o consentimento da gestante, a pena diminui, tendo a reclusão de 1 a 4 anos. Mas agora vamos para umas leis que realmente importam nesse caso, que é o artigo 128, que não se pune o aborto praticado por médico, isso se feito de forma legal, e o aborto necessário, quando se não há outro meio de salvar a vida da gestante, ou seja, é priorizada a vida da gestante. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante, ou quando incapaz de ser representante legal. Então aqui no Brasil o aborto é permitido de 3 formas diferentes, que é quando há risco de vida para a gestante, quando a gravidez é resultado de um estupro, ou quando há comprovação de que o feto é anencéfalo. Anencéfalo, para quem não sabe, é quando ele não nasce com cérebro ou sem uma parte do cérebro. Nesse caso foi uma decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, pois mesmo que o aborto não seja feito, quando o feto nascer, em poucos minutos ele morrerá, pois não apresenta cérebro. Então, diante dessas 3 maneiras, o aborto da menina sim é previsto por lei. Inclusive, ele já foi autorizado pelo TJES, que é o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Então, esse caso já está legalizado por lei. Ponto. Agora vamos falar sobre o caso da Sarah Winter. A Sarah Giromini, mais conhecida como Sarah Winter na internet, pois pra quem não sabe, esse apelido Sarah Winter foi pego de uma espiã nazista da Segunda Guerra Mundial. Curiosidade básica. Mas voltando ao caso, a Sarah Winter provocou um mutirão de pessoas contra o aborto em frente ao hospital em que a menina estava sendo atendida, e isso gerou um enorme tumulto. E vou mostrar aqui os stories.
aqui na frente do CISAM, Maternidade da Encruzilhada, onde uma criança de 10 anos, vítima de um estupro, está grávida de 23 semanas, quase 6 meses de gestação, e o Espírito Santo se recusou a fazer o aborto desta criança. E por isso ela foi encaminhada para cá, porque o médico daqui, Dr. Olímpio, está aqui no CISAM e disse que realizaria esse aborto. Um crime, um homicídio, um assassinato dessa criança, e o movimento Pro Vida está aqui na porta do hospital, repudiando esse ato desse médico que disse que Recife é a capital do aborto, e nós estamos aqui como igreja dizendo que não, Recife não é a capital do aborto, nós somos Pro Vida e nós queremos salvar as 2 vidas. Tem como segurar essa vida, tanto da criança que está no ventre dessa menina, quanto a vida dessa menina de 10 anos. E nós estamos aqui para salvar as 2 vidas, porque as 2 vidas importam, porque as 2 vidas valem, e por isso... Só o fato de Sarah falar que o médico é um assassino ou está cometendo um homicídio é um ato de calúnia, pois ela está imputando falsamente um fato definido como crime. Para quem viu minha última análise, sabe que calúnia é um dos 3 crimes contra a honra, pois o médico está ali por lei exercendo a função dele, então ele não está cometendo homicídio. E mesmo que o aborto fosse legal, ele não responderia por homicídio pelo fato do nascituro não ser uma pessoa. Ele responderia por crime de aborto e por outras coisas. E bem, depois de tudo isso que eu expliquei, a minha opinião sobre esse caso é que eu concordo sim com a decisão feita do Tribunal de Justiça. E a partir do momento que esse aborto já foi legalizado e já teve aprovação dos responsáveis da menina, as outras pessoas não têm o direito de parar isso. Sarah Winter está totalmente errada em fazer um mutirão em frente ao hospital, pois uma menina de 10 anos corre totalmente risco de vida tentar dar à luz a esta criança. Então bem, o vídeo de hoje foi esse. Escreva aí nos comentários o que vocês acham sobre esse tema todo, pois é um assunto muito polêmico e eu quis trazer ele aqui pro canal para explicar melhor sobre como a lei funciona nesse quesito. Espero que tenha ficado bem entendido. E comenta aí o que você acha sobre a atitude da Sarah Winter. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você puder, deixa o like aí, compartilhe com um amigo, ainda mais se ele estiver desavisado, para ele poder entender melhor como funciona a lei nisso tudo. E deixa o like aí no vídeo, por favor, porque isso ajuda muito no engajamento e vai ajudar com que esse vídeo seja divulgado para mais pessoas. Então, é isso. Obrigado pela sua atenção, um abraço, valeu!